Espírito, Espírito do Senhor, em tudo te desejo, Espírito do Senhor. Espírito, Espírito, Espírito do Senhor, em tudo te desejo, Espírito do Senhor. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novo ciclo de reflexões começam hoje. Nós queremos nos dedicar à preparação para o mês da Bíblia. Setembro, tradicionalmente, na Igreja do Brasil, celebramos o mês da Palavra de Deus. E para cada ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, através da sua Comissão Episcopal para Animação Bíblico-Catequética, propõe um livro e um tema. Este ano, o livro é do profeta Ezequiel, e o lema, porei em vós meu espírito e vivereis. Depois do árido tempo de pandemia, de vivermos momentos tão difíceis em nosso país, na nossa vida pessoal, provavelmente também atravessamos momentos difíceis. Assim, a palavra de Deus se apresenta para nós como força, como ânimo. Somos convidados a deixar que o Espírito do Senhor imprima a lei verdadeira em nosso coração e nos reerga como ossos secos que voltam à vida. Nossa equipe se alegra ao apresentar a cada um de vocês reflexões que poderão orientar o caminho de muitas de nossas comunidades neste mês de setembro de 2024. A celebração do mês da Bíblia em todo o Brasil é a expressão de nossa sinodalidade, cada comunidade a seu modo, unida às outras no propósito comum de tornar a palavra de Deus conhecida, rezada, meditada, e principalmente anunciada pelo testemunho autêntico de tantos fiéis comprometidos e encantados pela Escritura. Ao refletirmos sobre o testemunho do profeta Ezequiel, respondemos ao convite feito pelo Papa Francisco em preparação para o jubileu de 2025, o convite para que sejamos peregrinos da esperança. Nos faz ser como Ezequiel, arautos da esperança em meio àqueles que porventura possam ter se esquecido de Deus ou perdido o seu caminho. Esperamos que o mês da Bíblia possa ser mais um marco na caminhada evangelizadora e missionária de nossas comunidades, fazendo brilhar a luz da palavra de Deus, que, como diz o profeta Ezequiel, é mais doce que o mel. Ela que nos convida à esperança e ensina a direção para voltar a Deus, que possamos fazer uma profunda experiência de encontro com Deus ao longo dessas reflexões que apresentamos a partir de hoje sobre o livro do profeta Ezequiel. Façamos então a nossa oração inicial. Senhor, como o profeta Ezequiel, somos chamados a profetizar. Queremos alimentar-nos de vossa palavra, pois ela é doce como mel e nos fortalece para a missão. Reconhecemos nosso mau procedimento, toda ganância, egoísmo e soberba,
tanto mal tem acarretado à humanidade e à nossa casa comum. Somos todos responsáveis. Vós que sois o bom pastor e que jamais abandonais vosso povo, enviai-nos o vosso Espírito, para que possamos passar da morte para a vida, dos ossos ressequidos da violência, da guerra, do narcotráfico, da escravidão, da destruição da natureza, nasça vida nova pela ação de vosso Espírito, gerando comunidades unidas, fortalecidas pela partilha do pão da palavra, na construção de um mundo de solidariedade, justiça e paz. Amém. O livro de Ezequiel é o terceiro dentre os proféticos do cânon bíblico cristão. A riqueza e profundidade de suas palavras, não isentas de dificuldades, podem ser mais bem compreendidas se as considerarmos no contexto em que agiu o profeta e como elas foram transmitidas no livro. No início dessa nossa reflexão, queremos então falar um pouco sobre a época e o local do ministério profético de Ezequiel. A época da atividade profética de Ezequiel é talvez a mais conturbada da história do Antigo Testamento. O reino de Judá está ameaçado pelo grande reino da Babilônia, do qual é vassalo desde o ano 604 a.C. Por volta do ano 601, o rei judeu Joaquim revolta-se contra o rei da Babilônia, Nabucodonosor, levando-o a assediar a cidade de Jerusalém. O rei morre por ocasião do assédio, por volta do ano 598, e seu sucessor, Joiaquim, pai e filho têm nomes muito parecidos. Após poucos meses, é deportado para a Babilônia, juntamente com parte da população pertencente aos grupos mais favorecidos. Nessa deportação, foi levado também Ezequiel, que mais tarde seria chamado para o ministério profético. É o que indicam os dados iniciais do livro que leva o seu nome. De fato, o livro de Ezequiel narra que o profeta foi vocacionado para seu ministério no 30º ano, que corresponde ao 5º ano do exílio do rei Joaquim. Como a deportação de Joiaquim se deu no ano 598, o chamado do profeta deve ter se dado por volta do ano 593. Segundo os versículos iniciais do livro, o profeta também se encontrava na Babilônia, na terra dos caldeus, junto ao rio Cobar. Assim ele fala no capítulo 1, nos versículos de 1 a 3. Provavelmente um canal ligado ao rio Eufrates. Era, portanto, um dos exilados. O título do livro dá ainda notícia de que Ezequiel era filho de Buzi, sacerdote. Pela linguagem do livro e o conhecimento que ele demonstra do templo e de questões cultuais, é possível que o próprio Ezequiel tenha sido também um sacerdote e exercido esta função em Jerusalém. Isso poderia ser atestado pelo fato de ter sido deportado junto com o rei e a família real, parte das classes dirigentes, das quais faziam parte os sacerdotes. Em Jerusalém, o rei Sedecias atuava como regente, designado pelos babilônios. Ele, como os monarcas anteriores, também pertenciam à linhagem da família real. Em 589, promoveu uma nova revolta, ocasionando uma segunda vinda do exército babilônico que, após 2 anos de assédio, entrou vitorioso em Jerusalém. A cidade foi destruída, assim como diversas aldeias de Judá, e o templo do Senhor foi incendiado. Muitos judeus morreram, as riquezas foram saqueadas, e juntamente com as classes dirigentes e os profissionais mais qualificados. Sedecias foi levado cativo para a Babilônia.
Na terra foram deixados somente os mais pobres, o resto de Israel. O ano de 587 marcou, assim, a maior catástrofe para o povo de Deus, sua cidade santa e seu templo destruídos, a monarquia inaugurada pelo grande rei Davi, prisioneira no estrangeiro, os nobres, em grande parte, deportados, as riquezas perdidas, a terra invadida e dominada pelo inimigo. É nesse contexto de desolação que ocorrem os anúncios de Ezequiel. Em seu livro são relacionadas datas que ajudam a situar sua atividade entre o ano 593, ano de sua vocação, até o ano de 571, última data mencionada. Ele atuou, portanto, tanto antes como depois da queda de Jerusalém pela mão dos babilônios. Seu anúncio espelha esses dois momentos, cada um com seu próprio destaque. Vamos então agora ouvir o relato da vocação de Ezequiel, que está no capítulo 2, versículos de 1 a 7. Fala, Senhor, fala da vida, só tu tens palavra eterna, queremos ouvir. Fala, Senhor, fala da vida, só tu tens palavra eterna, queremos ouvir. Leitura do livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Ele me disse: Filho do homem, fique de pé, pois eu vou falar com você. Foi só ele falar assim e entrou em mim um espírito que me fez ficar de pé. Então pude ouvir aquele que falava comigo. Ele me disse: Filho do homem, vou mandar você aos filhos de Israel, a esse povo rebelde que se rebelou contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até o dia de hoje. Os filhos são arrogantes e têm coração de pedra. Eu envio você a eles e você lhes falará da seguinte forma: Assim diz o Senhor Javé, eles podem escutar ou não, porque são uma casa de rebeldes. De qualquer modo, ficarão sabendo que existe um profeta aqui no meio deles. Filho do homem, não tenha medo deles, nem de suas palavras. Mesmo quando você ficar rodeado de espinhos e se assentar sobre escorpiões, não fique com medo de suas palavras, nem se assuste com o rosto deles, porque são uma casa de rebeldes. Escutem eles ou não, você continuará transmitindo-lhe minha palavra, porque são uma casa de rebeldes. Palavra do Senhor. Nesta passagem que acabamos de ouvir, conhecemos alguns detalhes da vocação de Ezequiel. Logo no princípio do relato, contado pelo profeta, ele lembra sua reação diante da voz do Senhor que fala com ele. Logo que ele me falou, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Então eu ouvi aquele que fala comigo. O espírito que o põe de pé é o Espírito de Deus, aquele que capacita Ezequiel a ouvir a voz do Senhor e a responder com prontidão de maneira adequada. É o Espírito que garante a Ezequiel corresponder ao que o Senhor pede e deseja. É ele também que fará com que, mesmo diante dos maiores desafios, Ezequiel permaneça fiel à missão profética recebida. É interessante lembrar outros profetas que também receberam a missão como ordem divina, a qual não era possível resistir.
Jeremias, por exemplo, mesmo diante dos piores escárnios e da resistência pessoal, não consegue resistir à força do Espírito que o impele. Ele demonstra o conjunto da história de Jonas. A escolha divina e a assistência do Espírito fazem com que a palavra seja, ao profeta, irresistível. Sua simples proclamação provoca a atitude da prontidão. Ele se põe de pé, como quem está disposto a sair e anunciar. Diante dessa aparente imposição, poderíamos nos perguntar onde fica a liberdade da pessoa do profeta. Sua liberdade dispôs seu coração lá no início, abrindo os ouvidos para ouvir e o coração para que o Espírito nele habitasse. A palavra de Deus só se tornou no profeta uma força irresistível porque bem antes o profeta mesmo havia dado espaço para que sua vida fosse inundada e transformada pela palavra do Senhor. Diante da prontidão de Ezequiel, o Senhor enunciará sua missão. A fala começa com envio. Filho do homem, eu te envio aos israelitas. E expõe já o desafio. A gente rebelde que se revoltou contra mim. Eles e seus pais se rebelaram contra mim até o dia de hoje. O envio de Ezequiel aos israelitas carrega dupla revelação. Primeiro, a respeito do povo. É uma nação infiel que tem a audácia de se rebelar contra Deus, que lhe dá a vida e que sustenta a cada dia a aliança. É a nação que rejeitou o anúncio profético e se prostituiu contra o Senhor no culto dos deuses estrangeiros. É a nação que rejeitou a lei como caminho da vida. Mas tudo isso diz muito também a respeito de Deus. Ele é aquele que não vira as costas a seus eleitos, apesar de toda a infidelidade, mas continua procurando uma forma de ser ouvido por seu povo, já que suas palavras são de vida e salvação. A missão profética de Ezequiel é, portanto, testemunhar o coração misericordioso de Deus, que não abandonaria seu povo ao sofrimento do exílio, ainda que as lógicas humanas pudessem considerar isso como justa retribuição. Que nós possamos, então, ao longo desses dias, aprofundar o conhecimento do livro de Ezequiel e reconhecer que o Senhor, que lhe diz, porém em vós meu espírito e vivereis, também envia a nós o seu espírito, que nós possamos nos colocar em prontidão para acolher a palavra de Deus e deixar com que ela nos transforme, que nós possamos assumir a verdadeira vocação profética neste tempo em que tantos também se afastam do projeto de Deus. Nós vamos a cada dia também fazer memória de profetas do nosso tempo, profetas e profetisas, homens e mulheres, que sensíveis à palavra de Deus, anunciaram seu reino de justiça, paz, amor e alegria. Aqui estão os profetas que nestes tempos nos deram a esperanças e forças para andar, É na cidade e no campo, no nosso meio estão. É na cidade e no campo, no nosso meio estão. Aqui estão. Onde estão? Aonde estão? Aqui estão. Onde estão? Hoje falaremos de Padre Josimo, o padre negro de sandálias surradas. Padre Josimo, testemunha do reino, foi assassinado no dia 10 de maio de 1986, na escadaria da Cúria Diocesana de Imperatriz, Estado do Maranhão. Sua resistência percorreu a região conhecida como Bico do Papagaio,
marcada pelos conflitos agrários entre poceiros que lá viviam há décadas e aventureiros querendo enriquecer, se apropriando de terras públicas na divisa dos estados do Pará, Maranhão e Tocantins. A trajetória de Padre Josimo foi marcada pelo compromisso com os pobres, oprimidos em defesa da vida e da terra. Ele é celebrado como um mártir e defensor das causas sociais. Sua história de dedicação pastoral é exemplar para a SEBS, Comissão Pastoral da Terra, e para o povo de Deus. Sua história de vida e luta virou filme no documentário Josimo, o Padre Negro de Sandálias Surradas, realizado pelo Instituto Cultural Padre Josimo, em parceria com a Caritas Brasil. Além de uma grande homenagem, mostra a importância de se fazer memória para continuar a resistência que Padre Josimo tanto defendeu. Padre Josimo, presente na caminhada. Por causa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando sem ter sossego o reino que vislumbrei. Brilhava a estrela d'alva e eu quase sem dormir, buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Que a vocação do profeta Ezequiel provoque-nos também a uma resposta generosa ao chamado do Senhor. Que possamos, a exemplo de Padre Josimo e de tantos outros, sermos profetas em nosso tempo. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.